Oi, gente. Vamos agora concluir o capítulo 9, cujo título é A Unção do Profeta. Vamos ler agora a terceira parte. O subtítulo é A Mão do Senhor. Repetidas vezes, no Antigo Testamento, vimos referências à mão do Senhor. Trata-se, na realidade, do Espírito de Deus, da unção. Outros termos comumente usados são Espírito, porção dupla do teu Espírito e manto. Todos se referem ao Espírito Santo, a unção da parte de Deus. Ezequiel 8, verso 1. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. A chamada de Deus já estava sobre Ezequiel, a mão de Deus estava sobre ele para ministrar potencialmente, mas seu ministério profético não se manifestou até que a mão do Senhor caísse sobre ele. Abre parêntese. A Bíblia também fala do Espírito Santo que cai sobre as pessoas, não é verdade? Em Atos 10, 44, Pedro estava pregando na casa de Cornélio e ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Fecha parêntese. Vimos a expressão mão do Senhor usada outra vez no capítulo 37 e 40 de Ezequiel. Ezequiel 37, 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Abre parênteses. Então, Ezequiel teve uma visão do vale dos ossos secos. Ezequiel 40, verso 1 e 2. No ano 25 do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês 14, anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel. Ezequiel parece semelhante a mim, não é verdade? Ao dar todas aquelas datas e tempos, abre parêntese. Ou eu pareço muito semelhante a ele, fecha parêntese. As pessoas me perguntam como me lembro de todas as datas e tempos que menciono na minha pregação de ensino. Vou contar-lhe exatamente como acontece. Quando menciono algo que aconteceu no passado, a data ou época surge do meu espírito de dentro de mim para minha mente e fico sabendo imediatamente. Meramente sigo o exemplo do profeta Ezequiel ao citar datas e épocas. Aquela capacidade acompanha o ministério do profeta. No capítulo 33 de Ezequiel, achamos outra coisa muito interessante. Ezequiel 33, verso 22. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abri-se-á minha boca, antes de pela manhã vir ter comigo tal homem, e uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Isso significa que a mão do Senhor não estava sobre o profeta de manhã, nem ao meio-dia. A mão do Senhor estava sobre ele pela tarde, antes de alguém que tinha escapado de ir ter com ele. O profeta passou a noite inteira com a boca aberta sem falar nenhuma palavra. Ficou mudo até a chegada daquele homem. Somente então é que conseguiu falar. Sinais e prodígios. A irmã Maria Éter era uma pregadora pentecostal dos tempos antigos, cujos livros já li. Ainda tenho alguns dos primeiros livros dela. Sinais e Maravilhas ainda está em circulação. Há muitos anos, a irmã Éter estava pregando numa campanha de reavivamento num pavilhão em St. Louis, estado do Missouri, e a mão do Senhor veio sobre ela. Ela estava com a mão levantada e a boca aberta, ao ponto de dizer alguma coisa, quando a mão do Senhor caiu sobre ela. Ficou em pé ali durante 3 dias e 3 noites, sem fazer o mínimo movimento, nem falar uma só palavra. Os jornais de St. Louis relataram que cerca de 20.000 pessoas passaram diante dela em fila para vê-la quando a unção do Espírito de Deus se levantou e de sobre ela a mão dela desceu, a boca se movimentou e ela continuou pela segunda metade da frase que estivera pregando havia 3 noites, a parêntese. Todos os sentidos e funções físicas dela tinham ficado suspensas durante aqueles 3 dias e noites, fecha parêntese. Deus usou aquilo como sinal. Você já ficou com curiosidade para saber mais a respeito do versículo em Atos que diz: em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos? Atos 2:43. Já li muitas revistas do povo pentecostal. Alguns daqueles pastores dos tempos iniciais tiveram experiências semelhantes àquelas de Ezequiel e da irmã Éter.
Um deles falou a respeito de ter ficado debaixo do poder, com a boca aberta durante um dia inteiro, e outros relataram que ficaram assim durante a noite inteira. Você talvez pergunte, por que Deus faz coisas desse tipo? Porque a mão do Senhor veio sobre Ezequiel e abriu-lhe a boca pela tarde. Não somos nós que determinamos o que Deus deve fazer. É aí que ficamos por fora. Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote, mas não acreditava no recado do anjo Gabriel, que disse que Zacarias e a esposa teriam um filho. Ficou sem fala e permaneceu sem fala até o nascimento de João Batista, Lucas capítulo 1. Zacarias não ficou mudo por causa de alguma enfermidade ou doença, foi porque a mão do Senhor estava sobre ele. Outro exemplo é a cegueira de Elimas, o mágico que se opunha a Paulo numa das suas viagens missionárias. Paulo disse, pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Atos 13, verso 11. Elimas não foi ferido de enfermidade, porque o Espírito de Deus nunca colocou doença em ninguém. Ele não tem doenças para distribuir. Elimas ficou cego, porque o poder de Deus viera sobre ele. Vi coisas assim acontecerem no meu próprio ministério e estou plenamente convicto de que, à medida que aprendemos a cooperar melhor com o Espírito de Deus, haverá manifestações ainda maiores dessas coisas nos últimos dias. Subtítulo: Emudecido pelo Espírito. Às vezes, quando estou pregando, o Espírito de Deus vem sobre mim, domina toda a minha atenção e não consigo falar uma só palavra em inglês. Consigo falar em línguas, mas não consigo falar em inglês. Abre parêntese. Fiz a tentativa. Fecha parêntese. Consigo pensar em inglês, mas não posso falar uma palavra sequer em inglês. É totalmente impossível. Por vezes, já fiquei assim durante várias horas. Aconteceu assim, em grande escala, na ocasião do nosso reavivamento no acampamento de 1981. Simplesmente não consegui falar uma palavra sequer em inglês. O período mais prolongado foi na igreja de Freddie Prinze, estado da Califórnia, no mês seguinte de agosto de 1981. Terminara meu sermão e estava impondo as mãos sobre os enfermos, quando de repente aquela unção veio sobre mim e não consegui falar uma só palavra em inglês. Voltei para Fred e lhe falei em línguas. Abre parêntese. Conseguia falar em línguas, mas não em inglês. Fecha parêntese. Vá adiante e imponha as mãos nas pessoas até terminar a fila para a cura divina. Fred me entendeu como se eu lhe tivesse falado em inglês. Respondeu em línguas e escutei como se ele falasse em inglês. Embora todas as demais pessoas o ouvissem falar em línguas, está bem. Coloque o seu dedo nas minhas mãos para eu poder ministrar com a mesma unção e orarei por elas. Fiz conforme ele pediu, e ele começou a ministrar e parecia que havia um impacto mais forte de poder do que antes. Fiquei em pé ali observando tudo, mas continuei sem poder falar em inglês. Depois do culto, fomos para a casa de Fred, a fim de termos confraternidade cristã e de jantarmos. Quando eu começava a dizer alguma coisa, falava em línguas. Chegando a hora do jantar, ainda não conseguia falar com Fred e sua família. Comecei a perguntar a mim mesmo se voltaria a comunicar-me em inglês. Quando comecei a voltar a falar em inglês na casa de Fred, 1h30 mais tarde, só conseguia falar uma ou duas palavras. Ainda não conseguia formar frases inteiras. Muitas vezes, quando estou pregando ou ensinando e a unção fica mais forte, surge uma pequena manifestação desse fenômeno. Não é questão daquilo que desejo fazer. Não consigo falar em inglês. Consigo pensar em inglês, mas falo em línguas. Tais coisas surgem do nosso espírito. Quando eu era adolescente e ficara paralítico e confinado a uma cama, minha língua ficou paralisada, bem como minha garganta em parte. Somente as pessoas que conviviam muito comigo conseguiam compreender o que eu dizia. Quando o Espírito Santo paira sobre mim tão poderosamente, a sensação é quase a mesma. Só que não é questão de paralisia. Qual é o propósito de ficar sem falar? Ora, qual é o propósito do Espírito Santo ao cair sobre Ezequiel de tarde, abrir-se-lhe a boca e deixá-lo assim durante a noite inteira, até o homem chegar de manhã? A Bíblia não nos conta qual era o propósito.
Pessoalmente, acho que tais coisas frequentemente são um sinal e que muitas vezes nos preparam para alguma coisa. Acho que há aspectos da unção que ainda iremos conhecer nos dias futuros, aspectos que ainda não experimentamos. Com isso me refiro ao uso da unção, ao propósito da unção, à utilização da unção, ao ministério debaixo da unção e à transferência ou transmissão da unção. Por um lado, para fazer o bem e trazer bênçãos, e por outro lado, para castigar aqueles que, assim como Elimas, querem ser um impedimento e estorvo para o Evangelho. Subtítulo: O Ministério do Vidente. O profeta às vezes é chamado vidente nas Escrituras. Os videntes veem e conhecem as coisas. Antigamente, eu operava mais nesse campo quando estava hospedado nas casas dos crentes no decurso das nossas viagens. Na realidade, até agora nunca fiquei hospedado na casa de ninguém sem Deus me advertir no tocante a qualquer tragédia iminente. Se estivesse para ver alguma morte entre aquela família dentro dos 2 anos futuros, ele me contava. Às vezes podemos mudar a situação e às vezes não. Ele simplesmente nos prepara para o acontecimento. Há muitos anos estava pregando na igreja de alguns amigos na Califórnia e na última noite da conferência receberam notícias que os deixaram aflitos. A neta dele, de 16 anos de idade, que fora visitar seus outros avós nos estados de Oregon, embarcou no ônibus em Portland, mas não estava naquele ônibus quando o veículo chegou em Los Angeles. Finalmente, a aviação conseguiu descobrir a pista dela até a cidade de Reno, no estado de Nevada. Mas ali perderam qualquer noção do seu paradeiro. A avó irrompeu em lágrimas e ficou inconsolável. Ficou convicta de que nunca mais veria a neta. Era de partir o coração. Minha esposa e eu procuramos consolá-la. Fiquei sentado numa cadeira perto de 1 metro de distância dela, com os olhos totalmente abertos. Vi-me repetidamente na frente da estação rodoviária de Reno. Nunca fui para lá, mas sei exatamente como é, pois a vi claramente. Fiquei em pé, atrás de um ônibus, vi outro ônibus encostar-se ali. O letreiro acima do para-brisa dizia Los Angeles. Vi pessoas desembarcarem, inclusive aquela moça loira. Depois vi demais passageiros voltarem ao mesmo ônibus, mas a moça embarcou no ônibus na frente daquele em que chegara. Falei, irmã, 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 ela pegou o ônibus errado. Ela perguntou, está com certeza? Falei, sim, eu a vi, embarcou no ônibus errado. Perguntou de novo, está com certeza? Respondi, arriscaria minha própria vida antes de negar que assim é. Apostaria 25 anos de ministério nessa verdade. Efetivamente, antes de terminar o culto, um representante da aviação telefonou dizendo, localizamos sua neta em Salt Lake City. Ela embarcou no ônibus errado e estará de volta aqui no terminal às 4 da madrugada. Graças a Deus que o seu espírito sabe. Se eu nunca receber outro galardão, além daquele de ter visto aquela avó sorrir depois de ter chorado, este já será o suficiente. E aqui concluímos o capítulo 9. Até o próximo, em nome de Jesus.